Olá, curiosos! Olá, curiosos! Hoje é dia 22 de agosto de 2020, dia do folclore. Está começando o melhor da manhã de sábado. Eu vou começar com Marcelo Abud, mestre em comunicação, professor das áreas de criação e produção em áudio da FAAP. Desde 2012, ele realiza os podcasts de cidadania e educação do Instituto Claro. Está no nosso time desde 2011, também é redator de rádio e TV, locutor profissional e podcaster. Também integra o corpo de críticos de rádio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Marcelo, bom dia, buongiorno, tudo bem? Buongiorno, Marcelo, tudo bem? Tudo muito bem, é um prazer estar aqui. E eu sempre lembro, né, quando eu recebi a primeira ligação para participar do Você é Curioso, acho que foi em 2009. É sempre uma emoção, porque eu sou um eterno ouvinte, seja aqui agora no YouTube, antes no rádio. Então é um prazer estar no meu programa de rádio preferido, presente aqui. E no rádio, Marcelo Abud, o que a gente pode falar de tradição, de como o folclore era visto pelo rádio, como é visto pelo rádio? Talvez o principal baluarte do folclore no rádio tenha sido o Almirante, que é considerado, tem até a grande patente do rádio, né? Criou muita coisa junto até com o avô da Regina Casé, no programa Casé, o Ademar Casé, lá já na década de 30, o primeiro jingle vai surgir no programa Casé, na questão do folclore, o Almirante estreia um quadro justamente para falar sobre lendas, sobre a música, sobre os instrumentos. Então tem programas em que ele vai contar a história de um determinado ritmo musical brasileiro. Isso em 34, dentro do programa Casé. E depois, na Rádio Nacional, em 38, ele passa a ser um programa com abrangência em todo o país e começa a receber muitas lendas, muitas histórias dos ouvintes por cartas. Então aí já tem toda essa interação que o rádio permite. Esse programa era o Curiosidades Musicais, que contava essas lendas e esse folclore, e ele ficou no ar até 1941. E então ele falava dessas manifestações populares, segunda-feira, às 9 da noite. Falava sobre o carnaval, o Bumba Meu Boi, as congadas e os desafios do norte. E o Almirante fez parte, inclusive, do Bando dos Tangarás. Ele era o principal integrante, junto com o Noel Rosa, junto com o Braguinha, né? O Braguinha que usava esse nome para tocar música popular, que ele tinha, naquela época tinha toda uma questão de preconceito com a música popular, com quem tocava violão, fazia música popular. Então, em vez de chamar João de Barro, ele usava esse codinome Braguinha para fazer parte do Bando dos Tangarás. Então, esse foi um programa bastante forte no rádio para contar O Marcelo sobre as Abud mandou lendas, para a a cultura gente um brasileira. vídeo com o Bando dos Tangarás que a gente vai ver agora. Quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nessa terra. Um bando de tangará tem um emprego aí ao fio do Zacarias, só das 11 ao meio-dia que tinha que trabalhar. Mas o malandro pega peso não podia, além disso ainda queria 1h30 pra mostrar. Ai, quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nessa terra. Um bando de tangará. E Abud, vamos aproveitar para falar um pouco de dublagem. Você separou um trecho aqui para a gente mostrar, que faz uma homenagem a um grande ator que virou dublador. Conta a história para a gente. Então, na verdade, eu separei, como a gente ia falar também desse universo Disney, por uma questão muito pessoal, um filme que foi o primeiro filme que o meu filho assistiu no cinema. E que possivelmente, como história, ele não entendeu nada, mas como visual, como magia, foi um encantamento, que foi o Up Altas Aventuras. E esse filme da Pixar com a Disney, né, tem aí algo que eu não sabia. Eu não sabia quem tinha dublado aquele
senhor rabugento do filme. Aliás, uma história super aconselhável para quem não assistiu, né? E, de repente, fazendo a pesquisa aqui para o programa, eu encontrei um depoimento desse dublador. E, como você disse, né, Marcelo, ele veio do rádio, depois passou pela televisão e, nos filmes, a voz dele era bastante marcante. A personalidade dele está presente no personagem. Então tem um VTzinho que revela quem é esse dublador. Vamos ver? Mas eu vou contar quem é para quem só está ouvindo. É o Chico Anísio. Vamos ver. É o Chico Anísio. Para a estreia aqui no Brasil, um experiente humorista foi escalado para dar o nosso sotaque ao mal-humorado Carl Fredricksen. Eu acho dublagem a melhor escola que existe para um ator, porque ele tem o rosto pronto e tem que colocar a voz daquele rosto, a inflexão certa daquele rosto. Quem trabalha para criança tem plateia sempre, porque sempre há criança. Sempre estão chegando crianças. Qual é o problema? Vocês vão me ver ali. Com certeza. Eu me embrenhei por dentro dele. Eu tenho que ajudar o senhor a atravessar alguma coisa. Não, eu estou muito bem. A reportagem da Sabrina Parlatore para o programa Vitrine da TV Cultura, muito legal. Quer complementar alguma coisa, Marcelo? Não, acho que é essa curiosidade do Chico Anísio como dublador, que a gente talvez não identifique tanto, porque fica a personalidade dele, uma voz marcante, mas ao mesmo tempo a questão do ator, né? O Chico Anísio com as vozes, assim como depois na televisão, essa magia de fazer vários personagens na mesma cena, ele interpretando os vários personagens na época do VT, né? Essa novidade de poder fazer a brincadeira de câmeras, então ele aparecia como um personagem e respondia com outro corte de câmera a ele mesmo, vestido de outra forma. No rádio ele fazia tudo isso com as vozes, o que é uma maravilha. A gente tem o Marcelo Adnet, que eu acho que é um humorista hoje que segue um pouco essa questão da criação de personagens, da voz, e muitos outros, o Beto Hora, tudo tal. Beto Hora muito inspirado no Chico Anísio, né? Então o rádio, ele traz essa versatilidade que depois, como a gente também está fazendo aqui no Olá Curiosos, eu acho que, no meu caso particularmente, a câmera não é algo que eu esteja familiarizado, mas por falar muito, por ter essa experiência com a voz, com o rádio, fica mais fácil, né? O conteúdo chega. Então o Chico Anísio, eu acho que é um grande exemplo dessa passagem rádio, cinema, televisão, talvez um Carlitos, um personagem muito nosso, que deve ser muito reverenciado. Inclusive o primeiro programa de videotape, né, ele explorou muito essa linguagem. Tem um comercial lindo, uma outra hora a gente pode falar sobre isso, sobre videocassete, em que ele fala se a vida fosse um videocassete, a gente pudesse parar em alguns momentos mais especiais, avançar em outros que não são tão bons. É um comercial da Sharp muito bonito, lá dos anos 80, quando o videocassete começa a chegar às casas das pessoas. Então o Chico Anísio é sempre uma boa referência aqui. Você mandou mais um vídeo aqui pra gente, que é uma música feita com panela. O que é essa história? Então, isso é bem recente, é do ano passado, a gente falando de jingles, né? A Play It Again, que é uma produtora do André Minassian, do Tula Minassian, justamente fez, inclusive, a revisão do jingle de Café Seleto de 2015. Isso está lá no Peças Raras, dá para conhecer toda a história, inclusive a polêmica que vocês já levantaram no Você é Curioso da mudança da letra. Tem tudo lá, direito de resposta para os criativos. Mas, enfim, e essa produtora, a Play It Again, teve a missão de criar uma música falando de temperos e comidas brasileiras para Tramontina. Então, para que isso acontecesse, a Tramontina levou um caminhão de produtos da Tramontina para que ficassem lá na produtora e eles ficassem conversando com esses produtos para depois poderem traduzir isso em forma de música. O Gustavo Kurlat, que é um grande maestro, fez o arranjo e virou algo muito curioso que hoje toca em lojas que têm produtos Tramontina. Então é uma música falando de comidas brasileiras, tocada basicamente com talheres e panelas e outros produtos da Tramontina. Churrasco, torresmo e caruru, paçoca, rabo
possibilidades, temperos com gosto e com saudade. Brasil na panela, Brasil na panela, Brasil na panela, Brasil na panela. Personagem mascote da Rádio Cidade. Que história é essa, Marcelo Abud? Isso é tirar o pó mesmo, hein? Rapidamente vamos falar do Ruivo do Banheiro. Na verdade, o Fofinho, que é esse personagem, ele nasceu no banheiro da Rádio Cidade. O José Carlos Coelho, que era o diretor comercial da Rádio Cidade aqui de São Paulo, a rádio que já estava em primeiro lugar de audiência lá nos anos 80, ele fazia uma voz engraçada, que lembrava um pouco o Pato Donald. E um dia, o Luiz Fernando Malhoca, diretor da rádio, entrou no banheiro, foi lavar as mãos e ouviu aquela voz e falou: que fofinho isso! E virou um esquilo que vivia dentro do estúdio da Rádio Cidade, o esquilo Fofinho. Então nós temos imagens e temos a voz do Fofinho para revelar como era esse personagem nos bastidores da Rádio Cidade dos anos 80. Vai ser. Eu não acredito. O Ano Internacional do Fofinho, 1986? Você não acha que é muita pretensão da sua parte? Todo mundo nessa. Olha só, olha o que o Marcelo Abud foi encontrar. Um abração para o Luiz Fernando Malhoca, sempre acompanhando o Olá Curiosos. Ele acaba o programa, ele manda os comentários se está gostando, se não está. Muito obrigado, muita gente do rádio acompanhando o nosso programa, eu agradeço demais.